Imagina essa cena perfeita. A austríaca brilhante, casada com um português latido, que sabia tocar todos os instrumentos possíveis na época e cantava as mulheres que viviam nesse país. A austríaca que ajudou ele a fazer uma independência, trazer um equilíbrio para o país que tinha acabado de nascer praticamente em questões de cultura, leis. E no meio de tudo isso surge essa paulista que apenas com um olhar arrebatou o coração do latino, que infernizou a vida da imperatriz na época. E hoje iremos conversar sobre esse livro do Paulo Resutti, Titile de Monon, que é o primeiro da série imperial que ele elaborou. Mas antes de qualquer coisa, roda a vinheta que a gente já vai conversar. Nesta terra, em se plantando, tudo dá. Independência ou morte? Mas antes de a gente dar início à nossa conversa sobre o livro, pessoal, deixa já o seu like e se inscreve no canal para participar dessa família histórica e para todo o conteúdo aqui do canal, quando for lançado no YouTube, chegue até você. Então já deixa seu like e se inscreve aí, que eu conto com cada um de vocês para aprimorar o nosso conhecimento dia após dia, vídeo após vídeo. Mas então vamos para o que interessa. Vamos falar sobre o livro do Paulo Resutti, o Titile de Monon. Esse livro, pessoal, ele começou a elaborar lá para o ano de 2011, 2012, porque foi o ano de 2010 que ele achou 96 cartas inéditas que estavam em Nova York. Essas cartas eram as cartas que o Dom Pedro I trocava com a sua amante, que é a Domitila de Castro Canto e Melo, que ficou conhecido como Marquesa de Santos, que foi o título que ele deu a ela. E nessas cartas a gente vê de tudo, né? A gente vê o dia a dia dele, como ele era como amante, né? Aí a gente vê diversas frases célebres que ficou conhecida, né, que a gente nem sabia que era desse livro, porque antigamente era desconhecido essas cartas. Estavam em posse de um americano lá em Nova York, e o Paulo conseguiu arrematar num leilão e conseguiu para ele as cartas, e aí ele fez os estudos e conseguiu fazer o livro do Titile de Monon. É um livro bem legal, gente. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vai mostrando por ano, né? Ano após ano. Então tem carta de 1823, que é quando ele começa a se envolver com ela, até o último ano do envolvimento deles, né? Que foi em 1828. Então a gente vê de tudo aqui nesse livro, todos os acontecimentos amorosos, brigas entre ele e a imperatriz por causa da amante. A gente vê que a imperatriz, ela não era submissa, ela não era omissa aos acontecimentos, às vergonhas que ele fazia ela passar. Então quebra um pouco também do mito da imperatriz omissa, submissa, que aguentou o sofrimento calado. Ela reclamava, sim, e tem diversas partes do livro que mostra que ela se incomodava e chegava nele, reclamava e falava para ele tomar uma postura. E a parte dela também, da Domitila, ela sentia ciúmes dele também, porque querendo ou não, ele estava com ela como amante fixa, né? Só que ele tinha diversas outras, né? Ele traía a esposa, a amante, com outras amantes. E ela descobria, ela sabia disso e também fazia a vida dele um inferno por causa disso. Então a gente vê nesse livro do Resutti
os dois lados, né? O lado do imperador, o lado da amante, 3 na verdade, né? E o lado também da Leopoldina. Durante as cartas ele relata algumas brigas que ele teve com ela. Durante as cartas a gente vê também os excessos dele com ela, como ela fazia para domar ele, mas também a gente vê também um imperador que ele não era apenas omisso em tudo que ela mandava, né? Ela não mandava em tudo ele fazia até onde a lei permitia. Se o pedido dela fosse além do que ele podia, ele teria que transvigiar uma lei, por exemplo, para fazer o pedido dela, ele já não fazia. Então tinha limite, não era tudo que ela pedia que ele fazia. E aí, para os curiosos aí que gostaram dessa análise que eu falei para vocês, vocês podem ler. Não é um livro caro, tem na Casa dos Mundos. O Paulo Resulti sempre faz aí promoção aí. Quem quiser, segue ele lá no Instagram. E segue também o Instagram do canal, gente, que é Historiador Bastos. Lá eu posto bastante coisa do Resulti, eu posto bastante coisa sobre a história nacional, não só historicamente em aulas de história, mas diversas curiosidades históricas bacanas. Então segue lá que alguns conteúdos que vocês não têm aqui no YouTube, vocês vão ter lá no Instagram. E agora vocês vão me perguntar: ok, Rodrigo, você falou tudo isso do livro, falou uma sinopse do livro, do que se tratava, mas e a sua opinião? Você recomenda ou não recomenda o livro? Gente, eu recomendo e recomendo muito esse livro para vocês. Tem os haters, né, que não gostam do relacionamento do Dom Pedro com a Domitila, mas, gente, eu, como historiador, eu não posso tomar partido de nada. Eu tenho que estudar a história e repassar para vocês, repassar para o próximo, porque aconteceu, não tem como a gente apagar alguma coisa. Muita gente quer que apague, né? Não quer estudar a escravidão, quer apagar algumas coisas da escravidão, mas não adianta apagar. A história é feita para você estudar o erro do passado para não cometer no futuro. E o que o Paulo faz aqui é fantástico. Ele, como pesquisador, ele ajuntou todo o acervo, fez comentários, fez um estudo profundo do caso dos dois, principalmente também da parte da Domitila. E é perfeita a análise que ele faz no livro. Ele te posiciona, ele não joga apenas as cartas pra gente ler. Ele faz uma tradução da época, né, gente? Porque o português da época é totalmente diferente do português atual. Então muitas palavras, se você for ler, você não vai saber nem o significado. E ele faz a tradução, ele põe a original e depois ele põe a tradução, e aí ele coloca embaixo algumas observações, que era expressão da época, do que se referia a tal palavra. Então é muito bacana o livro. É um livro curto, relativamente curto, tem 185 páginas. Para um livro de história, gente, é um livro curtíssimo, e não é um livro enorme, que, né, Eric Hobsbawm, esses livros enormes aí que tem mais de 1000 páginas. Mas é um livro fantástico, gente. Se vocês quiserem saber também, ter a curiosidade de conhecer um pouco da relação dos dois, como é que era, é muito bacana. Mostra do ponto do início do relacionamento até o final. E isso, o mais legal, que é narrado por eles, né, gente? O relacionamento, como é que era, as brigas, os casos, e aí você se posiciona e consegue ter um filme na cabeça de como eram os dois. Então eu recomendo demais, e se puder adquirir e ler, leiam, gente. Tem PDF na internet também. Então não é desculpa para vocês não lerem essa obra, que é incrível. E com essa análise, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu vou fazer mais análises sobre os livros do Resulti. Esse é o primeiro, tem mais 4, eu vou fazer da Leopoldina, do Dom Pedro I, do Dom Pedro II, tem mulheres no Brasil também. Então eu vou fazer, cada um vou fazer uma análise diferente, para que vocês tenham esse conhecimento do livro, dos livros que tem aí disponível, para que vocês tenham o contato com essa história nossa, gente, história nacional. Então, se vocês gostaram, deixa o seu like e se inscreve para participar dessa família histórica e divulgar
essa análise para mais pessoas, gente. Porque às vezes as pessoas querem ler alguma coisa da história nossa e não sabem como começar, em qual autor confiar. E o que eu faço aqui, gente, é um trabalho de ler para vocês, avaliar para que vocês possam ter uma avaliação melhor da onde começar e da onde confiar em ler a história nacional, porque é muito difícil, tem diversas opiniões e às vezes a opinião pessoal do historiador entra na análise. O Paulo, gente, é muito sério, ele é um escritor, pesquisador muito sério e é um dos poucos aí no mercado que consegue passar uma avaliação sem colocar o posicionamento pessoal dele. Então, pode comprar sem dúvida e sem medo, que é um livro fantástico. E com isso, pessoal, eu vou me despedindo. Fiquem em paz e se superem sempre. Um grande abraço. Até a próxima.